Eu nunca imaginei que o dia em que eu receberia as chaves da minha própria casa seria o mesmo dia em que minha família tentaria tirar tudo de mim. Meu nome é Heloise, e durante 6 anos eu trabalhei em silêncio para conseguir algo que sempre sonhei. Uma casa que fosse minha. Um lugar onde ninguém pudesse decidir meu futuro por mim. Eu economizei cada centavo. Recusei viagens, evitei gastos desnecessários e passei noites inteiras trabalhando enquanto outras pessoas descansavam. Cada esforço tinha um único objetivo: abrir aquela porta e saber que eu tinha conquistado aquilo sozinha. Mas 3 dias depois da compra, meu telefone tocou. Era meu pai. Eu pensei que ele ligaria para me parabenizar. Talvez perguntar como estava a minha nova casa. Mas a voz dele estava fria, diferente. Heloise, precisamos conversar sobre a propriedade. Eu franzi a testa. Que propriedade? A minha casa. Houve alguns segundos de silêncio. Então ele respondeu. Essa casa deveria pertencer à sua irmã. Naquele momento, senti como se o chão desaparecesse. Minha casa. A casa pela qual eu lutei durante anos. Como poderia alguém simplesmente decidir que aquilo pertencia a outra pessoa? Meu pai, Malcolm, sempre foi uma pessoa que gostava de controlar tudo. Desde pequena, eu aprendi que suas opiniões eram tratadas como regras. Minha mãe, Roslyn, nunca discutia com ele. Ela apenas tentava transformar suas decisões em algo mais aceitável. E minha irmã mais nova, Celeste, sempre foi diferente. Ela recebia atenção, proteção e desculpas. Eu aprendi cedo que, naquela família, esforço nem sempre significava reconhecimento. Mesmo assim, eu tentei manter a paz. Eu estudei, construí minha carreira e fiz tudo da maneira correta. Eu acreditava que, se eu fosse responsável, ninguém poderia tirar minhas conquistas de mim. Quando contei para minha família que finalmente tinha dinheiro suficiente para comprar uma casa, minha mãe sorriu. Estamos muito orgulhosos de você, ela disse. Por alguns minutos, eu realmente acreditei. Até que Celeste olhou para mim e falou. Deve ser bom ganhar tanto dinheiro. Algumas pessoas têm sorte. Ela tentou sorrir, mas eu conhecia aquele tom. Era inveja. Eu ignorei. Continuei procurando minha casa. Até que encontrei o lugar perfeito. Não era uma mansão, não era algo luxuoso. Mas quando assinei os documentos, senti uma felicidade que nunca tinha sentido antes. Finalmente, algo era meu. Só que eu ainda não sabia que aquele sonho estava prestes a se transformar em uma batalha. Poucos dias depois, eu estava sentada no chão da sala nova, cercada por caixas, quando recebi uma mensagem da minha amiga Mara. Você precisa ver isso agora. Ela tinha enviado uma publicação de Celeste nas redes sociais. Eu abri. E meu coração parou. Ela escreveu. Minha própria irmã pegou o dinheiro que era destinado para minha primeira casa e comprou uma para ela. Eu fiquei olhando para a tela sem entender. Milhares de pessoas estavam comentando. Pessoas que nem me conheciam estavam me chamando de egoísta, de cruel. Mas havia um problema. Aquele dinheiro nunca existiu. Eu não tinha roubado nada. Eu tinha trabalhado por tudo. Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou novamente. Era meu pai. E dessa vez, ele não estava ligando para conversar. Ele estava ligando para me avisar que eles tinham procurado um advogado. Minha família queria me levar ao tribunal. Por causa da minha própria casa. E naquele momento eu percebi uma coisa dolorosa. Eles não estavam confusos. Eles não tinham cometido um erro. Eles tinham escolhido um lado. E não era o meu. Naquela noite, eu não consegui dormir. Eu estava dentro da minha própria casa, mas pela primeira vez ela não parecia um lugar seguro. Cada canto que eu olhava me lembrava de tudo que eu tinha feito para chegar até ali. As noites sem descanso. Os anos economizando. Os momentos em que eu pensei em desistir. Tudo aquilo estava sendo tratado como se não tivesse valor. Minha amiga Mara veio até minha casa no dia seguinte. Ela entrou carregando comida e uma expressão séria no rosto. Heloise, você precisa entender uma coisa, ela disse. Eles realmente estão tentando tirar sua casa.
Eu queria acreditar que era apenas um mal-entendido. Talvez meu pai tivesse se confundido. Talvez minha mãe tivesse ouvido alguma coisa errada. Mas no fundo, eu sabia. A verdade era muito mais difícil. Pouco depois, Ashton, outro amigo meu, chegou com alguns documentos. Você precisa de ajuda jurídica, ele falou. Eu olhei para ele sem entender. Ajuda jurídica? Contra minha própria família? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu. Às vezes, as pessoas que deveriam proteger você são as primeiras que você precisa enfrentar. Ele me indicou uma advogada chamada Vivien. Naquela mesma tarde, eu contei tudo para ela. Desde a publicação de Celeste até a ligação do meu pai. Vivien ouviu sem interromper. Quando terminei, ela respirou fundo e disse: Heloise, pelo que você contou, eles não têm uma base forte. Mas uma acusação sem fundamento ainda pode causar problemas. Precisamos provar cada detalhe. Eu abri minha bolsa e coloquei todos os documentos sobre a mesa. Eu tenho tudo. Ela olhou para mim. Como assim? Cada pagamento. Cada transferência. Cada depósito dos últimos 6 anos. Pela primeira vez em dias, eu senti um pouco de esperança. Vivien começou a organizar tudo. Mas havia uma pergunta importante. Alguém mais sabe que não existia nenhum acordo sobre essa casa? Eu pensei por alguns segundos. Então lembrei. Meu tio Raymond. E minha tia Miriam. Eles conheciam minha avó melhor do que ninguém. Quando liguei para Raymond, ele atendeu rapidamente. Heloise, eu ouvi o que aconteceu. Minha voz tremeu. Tio, eles estão dizendo que a casa era da Celeste. Houve um silêncio. Depois ele respondeu. Sua avó ficaria furiosa. Ele explicou que nunca existiu promessa de uma casa para minha irmã. A herança tinha sido dividida igualmente. Sem condições. Sem preferências. Minha tia Miriam confirmou a mesma coisa. Mas então ela disse algo que me deixou em choque. Seu pai tentou mudar isso anos atrás. Eu fiquei parada. O quê? Ela continuou. Malcolm queria que Celeste recebesse mais. Seus avós recusaram. Eles acreditavam que os filhos deveriam ser tratados com justiça. Naquele momento, tudo começou a fazer sentido. Não era sobre a casa. Nunca foi. Era sobre uma ideia que meu pai criou e que Celeste acreditou durante anos. Eles tinham construído uma história onde ela merecia algo que nunca foi dela. 2 dias depois, algo aconteceu que mudou completamente a situação. Eu voltei para minha casa com Mara para pegar algumas coisas. Quando chegamos perto da porta, vimos alguém tentando abrir a fechadura. Era Celeste. E ela tinha uma chave. Uma chave que eu nunca tinha dado a ela. Celeste? Ela se virou assustada. Eu só queria entrar. Eu olhei para a chave na mão dela. Como você conseguiu isso? Ela ficou em silêncio. Então respondeu. Não importa. Essa casa vai ser minha de qualquer jeito. Aquelas palavras doeram mais do que eu esperava. Porque naquele momento eu percebi. Minha irmã não estava esperando justiça. Ela estava esperando receber algo que ela acreditava ser seu. Vivien chamou aquilo de uma tentativa de entrada sem autorização. E, pela primeira vez desde o começo daquela confusão, eu parei de sentir medo. Eu ainda estava machucada. Ainda estava decepcionada. Mas agora eu tinha certeza de uma coisa. Se eles queriam uma batalha no tribunal, eu iria estar pronta. O dia do julgamento chegou. E eu não estava entrando naquela sala apenas para defender uma casa. Eu estava entrando para defender minha própria voz. O tribunal parecia mais frio do que eu imaginava. As paredes altas, o silêncio, as pessoas andando de um lado para outro, tudo fazia aquele momento parecer ainda mais pesado. Mas eu não estava mais entrando ali como a filha que sempre tentava agradar. Eu estava entrando como alguém que sabia a verdade. Quando cheguei, meu pai, minha mãe e Celeste já estavam sentados do outro lado da sala. Meu pai levantou os olhos quando me viu.
Ele parecia confiante. Como se tivesse certeza de que iria vencer. Minha mãe evitou olhar diretamente para mim. E Celeste apenas ficou parada, como se ainda acreditasse que aquela casa deveria ser dela. Vivien tocou meu braço antes de entrarmos. Não pense nisso como uma luta emocional, ela disse. Vamos apenas mostrar os fatos. O juiz entrou na sala e todos ficaram em silêncio. O advogado da minha família começou primeiro. Ele afirmou que existia um acordo familiar dizendo que aquela casa deveria ser entregue para Celeste. Um acordo. Uma palavra simples. Mas sem provas. Sem documentos. Sem testemunhas. Quando ele terminou, Vivien se levantou calmamente. Ela não parecia nervosa. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Excelência, ela começou, a acusação afirma que existia um acordo verbal, mas não existe nenhum registro disso. Nenhuma assinatura. Nenhuma prova. Nenhuma parte do testamento menciona algo parecido. Depois ela colocou meus documentos na mesa. Enquanto isso, minha cliente possui registros completos mostrando que pagou essa casa com seu próprio dinheiro, economizado durante 6 anos de trabalho. O juiz analisou os papéis com atenção. Meu pai foi chamado para depor. Ele respirou fundo e falou. Minha filha sempre soube que Celeste precisava mais dessa ajuda. Eu senti meu coração apertar. Era exatamente isso. Sempre era sobre quem precisava mais. Nunca sobre quem trabalhou mais. Depois minha mãe falou. Ela tentou parecer triste. Nós nunca quisemos machucar Heloíse. Só queríamos cumprir o que foi prometido. Prometido. Mais uma vez aquela palavra. Mas sem nenhuma prova. Então chegou a vez de Celeste. Ela sentou no banco e disse. Eu economizei por anos. Mas nunca consegui ganhar como minha irmã. Eu achei que todos entendiam que aquela casa seria minha. Eu olhei para ela. E pela primeira vez, eu não vi raiva. Eu vi alguém que realmente acreditava naquela mentira. Depois, Vivien chamou suas testemunhas. Primeiro, meu tio Raymond. Ele falou com firmeza. O testamento foi dividido igualmente. Nunca existiu uma promessa de uma casa para Celeste. Depois minha tia Miriam confirmou. Ela revelou que meu pai havia tentado mudar a decisão dos meus avós. Mas eles recusaram. Eles queriam justiça. Não favoritismo. Finalmente, eu fui chamada. Minhas mãos estavam tremendo. Mas quando comecei a falar, tudo ficou mais fácil. Eu não usei dinheiro de herança. Eu não peguei nada de ninguém. Eu trabalhei por 6 anos para comprar essa casa. Vivien apresentou todas as provas. Cada depósito. Cada pagamento. Cada registro. O juiz ficou em silêncio por alguns momentos. Então ele falou. Não há evidência de que essa propriedade pertencia a outra parte. A compra foi feita com os recursos da própria ré. Meu coração acelerou. Mas Vivien ainda tinha uma última coisa. Ela apresentou o relatório sobre Celeste tentando entrar na casa sem autorização. A sala ficou completamente silenciosa. O juiz olhou para minha irmã. E então tomou sua decisão. O caso foi encerrado. A casa continuaria sendo minha. Naquele momento, eu não senti felicidade. Eu senti paz. Uma paz que eu não sentia há muito tempo. Quando saímos do tribunal, meu pai veio atrás de mim. Isso não acabou. Nós ainda somos uma família. Eu parei e olhei para ele. Pessoas da mesma família não tentam destruir a vida umas das outras. Ele ficou sem resposta. Minha mãe tentou se aproximar. Mas eu apenas disse. Eu não queria lutar contra vocês. Vocês escolheram isso. Naquela noite, voltei para casa. Abri a porta. Entrei. E pela primeira vez em semanas, aquele lugar parecia realmente meu. Mara veio comemorar comigo. Ashton também. E Vivien sorriu. Ela disse. A justiça não apaga tudo o que aconteceu.
Mas ela devolve aquilo que tentaram tirar de você. Eu olhei ao redor da minha sala. Aquela casa não era apenas paredes. Era a prova de que meus sonhos tinham valor. Eu aprendi uma coisa naquele dia. Família não é apenas sobre sangue. É sobre respeito. É sobre as pessoas que ficam ao seu lado quando tudo parece desmoronar. Eu não ganhei apenas uma casa. Eu recuperei minha voz, minha liberdade e minha vida.